Ruby Jensen, A Casa no Alto da Colina. Capítulo 2. Passaram-se 3 semanas antes que voltasse para casa, mas desta vez ela veio preparada. Através do Sr. Pierce, conheceu a Sra. Alcorn, a robusta viúva de meia-idade que concordara em viver na casa como governanta. Joanne não passaria a outra noite sozinha, ao menos, não antes que ela a conhecesse do telhado até o subsolo. Naturalmente, ela não disse isso ao Sr. Pierce. O interior da casa dava a impressão de que ela recuara no tempo. Os colocadores de papel de parede e pintores tinham terminado os quartos do primeiro andar e estavam trabalhando na saleta de música. Os tapetes foram colocados, os quartos mobiliados como os originais, dentro do possível, com muitas das antiguidades que lhes pertenciam. Ela passou 3 semanas na cidade, escolhendo as tintas, papel de parede, tapetes, alguns móveis e divertindo-se muito mais do que imaginou. O cheiro de mofo desapareceu e as portas e janelas ficavam abertas para o ar quente da primavera. Quando Joe entrou na casa e inspecionou os quartos, sentiu que Joanne Dodson tinha morrido e Joanne Stark tomara o seu lugar. Ela viera para casa. A Sra. Alcorn sabia exatamente o que fazer para que o velho fogão de lenha funcionasse e apossou-se da cozinha como se tivesse nascido ali. O fogão suspirou e estalou com o calor e a Sra. Alcorn colocou carne no forno para assar devagar. Observando-a, assombrada, Joe disse: "A senhora sabe como fazer esse monstro negro trabalhar." Ele me lembra o velho fogão de minha mãe, respondeu a Sra. Alcorn. Não há outro tipo de fogão que seja melhor do que este. Sons agradáveis estavam por toda parte agora. Vozes dos trabalhadores na outra parte da casa, os comentários da Sra. Alcorn enquanto trabalhava na cozinha antiga. A cena recordou a Joanne um quadro famoso. Nada foi mudado ali, na biblioteca ou no banheiro, com exceção de móveis mais confortáveis na biblioteca. As cortinas precisam ser lavadas, falou a Sra. Alcorn. Eu mesma vou lavá-las. Não me importo. Assim fico ocupada. A frase fez Joe olhar para a janela diante de si. Viu as cortinas empoeiradas e sujas. Então seus olhos foram atraídos por um movimento nas árvores, a uns 100 metros da casa, nas sombras profundas sob os pinheiros. Ou seria imaginação sua? Primeira impressão foi de que alguém se escondeu atrás de uma árvore quando ela olhou para fora. Ela vigiou à espera, mas não viu coisa alguma e concluiu que se enganou. No entanto, havia uma construção daquele lado que ela não tinha visto antes, quase oculta da casa por um grupo de altos pinheiros. Como a própria casa, encontrava-se escondida da estrada. "Uma garagem?" ela exclamou. O quê? Gritou a Sra. Alcorn com nervosismo, quase deixando cair uma tigela antiga. "Oh, desculpe, não quis assustá-la. Estava pensando onde guardaria o meu carro e se deveria construir uma garagem. Mas parece que existe uma. É tão nos fundos que eu não a tinha visto." A Sra. Alcorn posou a vasilha com cuidado e limpou as mãos no avental. Esta cozinha precisa de uma limpeza geral, como eu imaginei. Falou. "Acho que vou lá fora dar uma olhada." Eu teria cuidado. Em uma construção velha como aquela pode haver qualquer coisa. Cobras, morcegos. "Vampiros e bruxas", ajuntou Joe rindo. "A senhora é animadora, certamente." Eu tomaria cuidado. A Sra. Alcorn estava séria. Não consigo entender por que alguém escolheria um lugar como este para construir uma casa. Eu não ficaria surpresa se o prédio desmoronasse qualquer dia. "Sabe, Sra. Alcorn, o que gosto na senhora é do seu otimismo", observou Joe, sorrindo. Havia um ar de desconfiança e pessimismo no rosto da senhora, que lhe lembrava seu velho companheiro, Dunrow, um bulldog que viveu 19 anos sem um único sorriso. Sob seu aspecto e aparência terríveis havia, contudo, um coração tão vulnerável e encantador quanto o de um cachorrinho.
Somente aqueles que não o conheciam bem levavam a sério sua cara feia. Joe tinha o palpite de que a senhora Alcorn era outro Dunrope, e, muito possivelmente, Dunrope reencarnado. De qualquer forma, pensou que gostaria da senhora Alcorn. Já que nenhuma das duas tinha uma família, sua convivência parecia uma situação ideal para ambas. Muito bem, vou tomar cuidado, prometeu. Pensando que era bom saber que alguém se preocupava com ela, Joe saiu para o ar cálido da primavera e penetrou na sombra fresca dos pinheiros. Como era bom também não ter preocupações, nenhum problema financeiro, nada. Agora ela poderia ser uma rica e ociosa e nunca precisaria fazer o que não quisesse. Como as folhas dos pinheiros espalhavam um tapete de silêncio sob seus pés, ela se afastou do resmungo confortador da senhora Alcorn. Os sons dos trabalhadores ficaram para trás, e quanto mais ela se acercava da garagem sombria, mais suaves eram os seus passos, como se um instinto antigo a avisasse para ficar em silêncio naquela terra estranha. Parou perto do prédio, olhando para ele antes de entrar. As portas duplas da entrada estavam fechadas, mas era uma garagem, realmente. Ao lado havia uma pequena porta que se abria com facilidade. Ela empurrou-a, escancarando-a, e inclinou-se para a frente a fim de examinar o interior. Uma coisa preta e empoeirada, abandonada pelo tempo, ocupava um pequeno espaço do chão sujo. Ela sentiu vontade de rir alto, mas controlou-se. A coisa era uma velha carruagem. Nenhum carro moderno jamais tinha sido guardado naquela garagem. Ela atravessou o umbral e olhou para o estreito assento da carruagem, tocando-o e perguntando-se que pessoas tinham andado nela quando era nova. Então, ali não era uma garagem, mas um abrigo de carruagens. Limpou a poeira dos dedos e caminhou devagar e em silêncio para os fundos da construção. Havia arreios mofados na parede. Ela viu bastantes filmes do oeste para saber que eram arreios, mas ao lado deles estavam pendurados objetos que não pôde identificar. Sobre a comprida bancada de carpinteiro estavam ferramentas enferrujadas, martelos, chaves de fenda, pequenas pilhas de pregos. No chão, sob a bancada, uma velha corrente empilhada lembrou-a do aviso da senhora Alcorn sobre cobras. De algum lugar da parede surgiu um movimento rápido de um pequeno animal ao fugir. Joe saiu por outra porta na parede dos fundos, que estava semiaberta. Ao sair depressa, ergueu os olhos para um homem de pé a apenas alguns centímetros de distância, imóvel como o pinheiro ao seu lado. Joe prendeu a respiração e sua mão pousou na boca para reprimir o desejo de gritar. Pareceu-lhe que nada no mundo era mais forte do que as batidas do seu coração. Ele a encarou. Seus olhos não se desviaram dos dela. Joe sustentou o olhar do homem, aberta e fixamente, incapaz de fazer outra coisa. A pele do homem era tão bronzeada que tudo ao seu redor parecia negro. O cabelo, os olhos, a camisa, as calças. E talvez ele pudesse ser o demônio, pelo tremor que provocou nela. A mão de Joe apertou com mais força a garganta, o pulso acelerado. Ela tentou acalmar-se, esforçando-se para esconder sua insegurança. Não podia correr. Sentia que se fizesse um movimento, desse meia volta ou afastasse os olhos dele, o homem a alcançaria e ela estaria perdida. Alimento para a alma do diabo. Nenhum ser humano podia ser tão poderoso ou atraente. Para seu assombro, ele moveu-se e se tornou humano, recuando um passo. Sinto muito, Falou com voz profunda e masculina, que combinava com ele. Assustei-a. Ela entreabriu os lábios sem conseguir sorrir. Eu não esperava ver ninguém aqui. Não se importa, não é? Um sorriso colocou o toque final em seu rosto bonito, mas era um sorriso perfeito demais, como forçado, com um propósito diferente do de simples amizade. Ela não pôde retribuir o sorriso. Sentiu que recuava, encostando-se contra a parede da garagem. Importar-se? Repetiu ele. Bem, talvez eu devesse explicar.
Pela primeira vez, seus olhos deixaram os dela para fixar o chão, enquanto ele passava a mão pelo cabelo, um gesto que sugeria que não estava tão confiante quanto aparentava. Sou Loren Richards, um escritor. Sei quem é. Sua história foi publicada em todos os jornais num raio de vários quilômetros, e não pude deixar de sentir curiosidade a seu respeito. Como sou autônomo e posso ir para onde quiser, decidi vir para cá. Cheguei antes de você e acampei perto do rio. O penhasco não é interminável, como parece do seu pátio dos fundos. A colina desce até um caminho que leva a uma bonita e pequena praia. A entrada também chega até lá, mas são 3 quilômetros de distância, e por isso prefiro o caminho da colina. Ergueu os olhos, o sorriso de volta. Espero que não se incomode realmente. Ela não estava muito segura de se importar. O tremor do seu corpo tinha mudado para um baque surdo, desconhecido para ela. Com certeza, o efeito por ter levado um enorme susto. Tinha estado aqui por várias semanas. Sim, 4 para ser exato. Ele tinha um sotaque do Nordeste, abrupto e sério, que parecia frio. Mas por quê? O que está procurando? Bem, a história Ele fez um gesto vago. era inacreditável, sabe? Eu quis saber mais a respeito. Quando vi a casa, tive que ficar e naturalmente queria conhecê-la. O que quer dizer sobre a casa? Perguntou ela, que embora do Sudeste podia ser ríspida também, se fizesse um esforço. A casa tem qualquer coisa diferente. Não, respondeu, sentindo que a raiva tomava o lugar da estranha batida de seu pulso, e feliz por isso. É apenas uma casa, e você é um transgressor, Eu sei, replicou ele. mas dou-lhe minha palavra de que não entrei na casa. Palavra de escoteiro. Olhei por uma janela, só isso. E não mexi em coisa alguma. Queria entrar, mas não o fiz. A casa estava trancada. Estava? Um olhar de inocência passou por seu rosto. Oh, estou certo que sim. Ela pensou enquanto o encarava com nova coragem que ou ele era o demônio, como ela suspeitou a princípio, desejoso de arrebatar a sua alma, ou estava dizendo a verdade. E se fosse a verdade, então conseguira despertar a sua própria curiosidade. Então, o que está procurando? Perguntou de novo. Uma história? Um escritor sempre está à procura de uma história. Ele avançou para ela, a mão estendida como se pretendesse guiá-la de volta para casa. No entanto, antes que pudesse tocá-la, Joe voltou-se e ele se pôs a caminhar ao lado dela. Estava indo para casa agora? Perguntou ela. Bem, não. Eu tinha a intenção de fazer a mesma coisa que você. Ir ver a garagem. Ah, e gostaria de vê-la? A mão dele tocou as costas de Joe de leve e sua carne vibrou. Eu preferia ver sua casa. Você é Joanne Dodson, não? Sou, mas o nome é Stark. Já está usando o nome Stark? Claro, por que não? É o meu nome legal. Como pode ter certeza? Os registros do orfanato estavam tão completos assim? Leu a história nos jornais, não foi? Por alguma razão, as perguntas a aborreceram. Sim, mas os detalhes não eram muitos. Eu acabava de me perguntar por há pouco como tinham levado 20 anos ou mais, talvez, para encontrar a herdeira Stark. Não há nenhum segredo. Meu pai foi deixado em um orfanato quando tinha uns 14 meses de idade e o nome de David Stark. Era toda a informação que tinham. O orfanato era pequeno, dirigido por uma senhora velha, e as fichas estavam em uma caixa, disseram, e ficaram ali durante anos, desde que o orfanato foi fechado. Meu pai viveu lá até 13 anos. Depois foi adotado por um casal chamado Dodson e levado para trabalhar em sua loja. E então, Ficou na loja até casar-se. Os Dodsons morreram e a primeira esposa do papai também. Então ele se casou com a minha mãe. Ela morreu também, de parto, quando eu tinha 10 anos. sinto muito. A criança deve ter morrido também desde que você não tem irmão ou irmã. Exato. Sua mãe também não tinha parentes, não é?
Ela também saiu de um orfanato. E depois você perdeu seu pai quando tinha 18 anos e ficou sozinha no mundo. Bem, sim, a compaixão dele embaraçou-a, com exceção de Dunrope. Dunrope? Era o meu cachorro. O olhar que ele lhe dirigiu era tão cheio de piedade que ela desviou o rosto. Ela nunca quis piedade. Então perguntou-se se a compaixão existente no olhar do homem era tão forçada quanto o sorriso e concluiu que devia ser, se ele era um repórter à procura de notícias. Ela decidiu contar-lhe a história para que ele pudesse ir embora depois de conseguir as informações que desejava. A primeira vez que ouvi falar da herança foi quando recebi uma carta dos advogados, perguntando por papai. Eu escrevi contando tudo o que eu sabia. 2 meses depois chegou outra carta pedindo-me para entrar em contato com um certo advogado da cidade onde eu vivia. Eu obedeci e tudo o que ele queria era uma prova de que eu era realmente filha do meu pai. E aqui estou. Ela sorriu para o homem, aliviada porque se acercavam da casa. Temo que não haja muito o que contar. Ele sorriu também, mas não tão brilhantemente quanto ela. Perdoe a pergunta, mas há muito dinheiro envolvido, não? Sim, mais do que pareceria vendo como meu bisavô Stark vivia. Ele não gastou muito da sua fortuna. E você poderá gastá-la como quiser? O Sr. Pierce disse que posso, embora ele tenha que aprovar qualquer coisa que eu queira, até eu completar 25 anos. Entendo. Quando fizer 25 anos, você terá o controle de tudo. Exato. Acredito que ainda faltam uns 2 anos. Tenho quase 23. Bem, como se sente? Como me sinto? Sobre a herança? Puxa! Ela olhou em direção ao horizonte, onde o céu azul carregava pequenas nuvens brancas. É maravilhoso, como Cinderela ou outra princesa de contos de fadas. De repente eu tenho uma família, tenho tudo, disse, ajuntando depois de certa hesitação. É também um pouco assustador. Por quê? Porque ela procurou a resposta que ainda não encontrou. Mudar meu nome foi como mudar minha personalidade, tornar-me alguém diferente de mim mesmo. Eu não estava segura de que conseguiria. Conseguiu? Ela fixou os olhos escuros, mas desviou o olhar depressa. Os olhos do homem pareciam muito penetrantes, como suas perguntas, ansiosos demais, como o gato fixando o êxito prometedor. Ela não estava certa de acreditar na razão de que ele dera para estar ali. Perguntou: Como é mesmo seu nome? Lauren Richards. Ela parou perto do pórtico, uma das mãos sentindo o acabamento acetinado de uma pilastra de cedro. Senhor Richards, já lhe contei tudo o que podia. Sinto muito. Para qual jornal disse que trabalhava? Eu não disse que trabalhava em um jornal. Disse que era autônomo. E para ser franco, acho que não me contou tudo. Seu sorriso quase não abrandava as palavras. Ela o encarou. Tudo o que imagina ser importante. Ajuntou ele. Na verdade, aposto que sei mais do que você. O que sabe? Ficarei contente em lhe contar quando houver uma oportunidade de estarmos sozinhos. Ergueu o rosto para o vento e inspirou profundamente. Acho que há uma boa cozinheira por aqui. A senhora Alcord, sem dúvida. Como soube o nome dela? Antes que ele pudesse responder, caso fosse esta a sua intenção, porque Joanne não estava segura de que fosse, a senhora Alcorn apareceu à porta da cozinha. Se reconheceu o homem, não deu sinal disso. Ela olhou para ele longamente apenas e voltou-se para Joe. Desculpe, senhorita, a visita na biblioteca. Sua tentativa de esconder a própria opinião falhou. E ela falou com desdém. Um homem velho